Exatamente, É uma eu Bíblia muito também. boa, viu? Sim. Nossa, gostando muito. Que bom. Coitada, a Melissa deve estar aí desesperada, né, Mel? Com o celular é diferente, né? Que tem que voltar, mas tá dando certo. Oi, gente, a paz do Senhor. Uma paz, Amém. tudo bem? Esperar um pouquinho. Paz do Senhor, boa noite. Oi, Leida, paz. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Beth Silva. Oi. A Beth, quanto tempo? Senta aí. Aqui com a gente, Mãe, tá saindo todo o seu áudio. Põe no mute. Desativei seu som. Tem mais gente entrando, Mel? A gente começa. Pastora, acho que não conseguiu entrar ainda, viu, Melissa? Ela não Ainda tá... não, né? Será que ela precisa de ajuda? Ela... Tá mudo o seu, pastora. Deixa eu falar com ela, aí eu já volto aqui, tá? Mas eu acho que... Vamos ajudadores. Eu preciso. Você mesmo. Não, deixa. Melissa, ela já vai entrar, ela falou. Pessoal... Ai, consegui. Ah, Viviane, tudo Eu tava bem? tentando, menina. Eu pensei que era a minha internet, eu não tava conseguindo entrar. Não, mas acho que eu acho que é porque a Mel hoje tá com uma... Ou não, Mel? Acho que não, né? Não, não tem nada a ver, não. Não, né? Oi, Vi, boa noite. Graças a Oi, boa Deus. noite. Deu certo. Então tá bom. Graça e paz, meninas, eu vou pedir para vocês deixarem o microfonezinho desligado, né? Para a gente não ouvir o som ambiente, para não atrapalhar quem vai estar pregando. Logo a pregadora do dia vai estar conosco, é a pastora Débora, da Assembleia de Deus lá de Indaiatuba. Eu creio que vai ser uma bênção do Senhor. E vamos estar orando. As meninas que estavam aqui antes, eu falei sobre... nós tivemos uma amiga nossa, Adriana, que ela estava com câncer, e ela mora no Rio de Janeiro. E ela participou desse culto nosso algumas vezes conosco, e o Senhor recolheu ela hoje. Então, se vocês puderem estar orando, ela deixa 2 filhos de 26 anos, estejam orando pela família dela, tá bom? Leda, eu vou passar para você, então, para você ler uma palavra para a gente e orar, para a gente poder começar. Boa noite, a paz do Senhor a todas. A palavra hoje está em 1 Coríntios 15, versículo 51, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, que nós possamos ser constantes, né? Em qualquer situação, que a gente, se nós não ficarmos firmes, constantes, perseverantes, né, nós não atingimos objetivo nenhum. E nós precisamos ser constantes, confiantes, né? Ter a firmeza que Deus nos ensina a ter. Vamos colocar em prática, né? O que o Senhor Jesus nos ensina, manter a nossa fé ativa, constante, por mais que aconteça as adversidades, possamos saber que nós temos um Deus que peleja por nós. Vamos orar nesta noite. Glorioso Pai e eterno Deus, nesta noite, Pai, nós queremos adentrar diante da Tua presença, Senhor, com os nossos corações, ó Pai, contrito, quebrantado, ó Deus, que o Senhor venha no nome do Senhor Jesus, ó Pai, perdoar nessa noite, ó Deus, as nossas falhas, nossos erros, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, estar íntegro, ó Pai, limpo, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, as nossas orações em Ti, ó Pai, poderosas, porque Deus é o Senhor, Pai, quem peleja por nós, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nos dá graça, força, Pai, estratégia, poder, Senhor, para lutar e vencer. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, venha sobre cada uma dessas mulheres, ó Pai, que está nesta live, nesta noite, ó Pai. Ministra, Deus, aos nossos corações. Meu Deus, obrigada por este momento, ó Pai, por esta ferramenta, Pai, que o Senhor preparou para que nós possamos ter comunhão, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, ser alimentada pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, ó, visita as minhas irmãs, Pai, de encontro, Deus, a necessidade de cada uma nesta noite. Vai repreendendo, ó Pai, no nome de Jesus, todo impedimento, toda a força do inimigo quebra agora em nome de Jesus. Oh, Pai, aquelas mulheres que pretendem entrar, meu Deus, o impedimento caia por terra, Senhor. Ah, meu Deus, venha sobre elas agora, Pai. Dá discernimento, ó Pai. Dá, Senhor, sabedoria, firmeza, Pai. Aumenta a fé, Senhor, das minhas irmãs, Senhor. Aumente a minha fé, Pai. Que nada, meu Deus, venha, Senhor, nos abalar, Senhor. Mesmo, ó Pai, que nós ficamos tristes, ó Deus, mas que nós possamos confiar em Ti, ó Pai. Porque, meu Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor nos chamou, Pai, para as mulheres fortes, corajosas, Senhor, na Tua presença, Pai. Nos dá, Senhor Jesus, um coração fervoroso, ó Pai, na Tua presença. Meu Deus, tira o desânimo, a apatia, Senhor. Ó Pai, a fraqueza, Pai. Nos sustenta, fortalece o nosso espírito, ó Pai. Derrama, meu Deus, a Tua virtude sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, à noite, nossas famílias, ó Pai. Oh, meu Deus, venha visitar, ó Deus, a cada um dos nossos parentes, ó Pai. Oh, Deus, vai curando, libertando, restaurando, salva nesta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, vai visitando, Deus, a igreja, vai visitando os pastores, ó Pai, sustenta, meu Deus, os teus servos, Senhor, em nome de Jesus, visita o nosso pastor, ó Pai, o anjo da igreja, o pastor Ivaldo, cuida do filho, da Pai, da força, discernimento, da visão de águia para o teu filho, Pai. Visita, meu Deus, o ministério, guarda a família, papai. Oh, meu Deus querido, quebra, Senhor Jesus, ó Pai amado, toda a força de Satanás, toda a investida do inimigo contra os pastores, contra as famílias pastorais, Senhor. Vai restituindo, vai restaurando, ó Pai, em nome de Jesus. Visita, meu Deus, os nossos filhos espirituais, Senhor, de oração. Vai, Senhor, afastando, ó Pai, toda maligna, toda companhia maligna, Pai.
Oh, meu Deus, todo vício, Pai. Oh, Deus, guarda nossos filhos, ó Pai. Visita as mães de oração, dá discernimento, ó Pai. Dá força para tuas filhas continuar buscando, orando, clamando, ó Pai, pelos nossos filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, visita as mulheres de fé, este grupo de mulheres. Levanta mulheres, Senhor, cheio da tua presença, cheio do teu Senhor. Nos reveste, Senhor. Papai, nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, querido Deus, eterno Pai, nós confiamos em Ti e sabemos, ó Pai, que o Senhor nos vê nesta noite, que o Senhor, papai, se inclina para ouvir a nossa oração, nosso clamor. Meu Deus, vem de encontro, ó Pai, a necessidade do coração das irmãs nesta noite. A petição apresentamos diante de Ti. Meu Deus, quero apresentar a nação na tua presença, Pai. Visita, meu Deus, a nação brasileira. Vai repreendendo, ó Pai, toda investida maligna, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, sara a terra, sara o planeta, Senhor. Repreende todo o vírus, toda doença, Pai. Todo espírito da morte, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Deus, todo espírito, Senhor Jesus, maligno, ó Pai, que tem investido, ó Deus, contra a nação, contra o teu povo, ó Pai, ó Deus, todo derramamento de sangue, ó Pai, eita, Deus, destruir as famílias, Senhor, em nome de Jesus, coloca por terra, Pai, meu Deus, nos ajuda, nos incomoda para que nós possamos guerrear contra a cilada astuta do inimigo, para que nós possamos vencer, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor diz na tua palavra que em Ti somos mais que vencedores. E eu repreendo toda a força maligna contra nossas vidas, contra nossas famílias, contra a tua igreja, contra os pastores, ó Pai, contra as crianças, contra os adolescentes, contra os nossos jovens, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai bendito, vai visitando agora, Pai, a família Adriana, Pai, hoje o Senhor recolheu, visita os filhos, Senhor. Meu Deus, conforta, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleca, Senhor, que tem passado os dias de luta, ó Pai, vai confortando, Deus, vai com meu Deus, Jesus. Visita os enfermos, Senhor, vai liberando cura, papai, vai restaurando, Senhor. Em nome de Jesus, amado Pai querido, visita a pastora Débora nesta noite, usa ela como canal de bênção na vida dessas mulheres, Senhor, que nós possamos ser ministrados pelo Teu poder, pelo Espírito Santo. Ah, meu Deus, seja cheio do Senhor nesta noite, e que, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, a mensagem, ela possa transmitir, Senhor, de autoridade, em nome de Jesus. Visita a pastora Rose, guarda a tua filha, Pai, guarda a casa dela, Senhor, em nome de Jesus, fortalece, Pai, sustenta a tua filha, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Ah, Senhor, toma a minha vida, toma a minha casa, Senhor, toma meus filhos, meu esposo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu declaro aberta essa reunião e que o Senhor venha fazer a tua vontade, o teu querer, nos dirige, nos conduz, Senhor. Ó Deus, Espírito Santo, eu te convido, faça, Senhor, nesta noite o que te aprove, o que te agrade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Amém? Alguém quer dar algum testemunho? Eu vou compartilhar um testemunho que eu compartilhei no domingo, que eu preguei na igreja, né? Eu faço um curso de pós-graduação e os livros são caros, né? Os livros de Freud, eu faço psicanálise e os livros são caros. E na semana passada, um amigo meu perguntou se eu tinha a coleção desses livros, eu falei que não. E ele perguntou se eu pretendia comprar os livros, né? E eu disse que eu não pretendia comprar agora, porque é óbvio, né? Se não tem dinheiro, você não compra, né? E aí eu estava trabalhando e tal, aí ele pegou e me mandou perguntando assim para mim, eu vou te dar esses livros, eu vou comprar e mandar entregar na sua casa. Então eu ganhei uma coleção inteira de livros, chega a quase 1.300 e poucos reais. E por que eu estou falando isso? Para você poder confiar no Senhor,
porque o Senhor, Ele supre as necessidades, muitas vezes nós nem pedimos, né? E o Senhor, Ele sabe daquilo que a gente precisa e Ele vem e supre as nossas necessidades. Então, que você possa confiar no Senhor. Antes, alguém quer falar algum testemunho antes, que eu gostaria de orar com vocês? Tem alguém que queira dar algum testemunho? Não? Então tá. Eu vou pedir para as irmãs, se tiver alguém com o microfone aberto, para fechar, né? Para a gente não ouvir o barulho. Irmãs, eu vou pegar um tempinho, depois eu vou passar para a Melissa, não sei se é a Melissa que vai trazer o louvor, eu não sei quem é a Melissa. Eu gostaria de orar com você. Eu queria que você parasse um pouquinho, começasse a meditar, né, no Senhor, pedindo para o Senhor te falar com você nesta tarde, nesta noite, na verdade. Eu quero orar pela sua vida emocional, pelos seus sentimentos. O Senhor tem falado muito comigo ultimamente sobre essa questão da nossa saúde mental, da nossa vida emocional. E às vezes Satanás ele vem sobre nós, traz opressão, traz angústia, traz depressão, traz medo. Quem puder fechar o Ela microfone. vai orar hoje pela saúde emocional, que Deus está tocando ela. Se puder fechar isso. Amém. E aí, nós passamos, né, por muitas... Satanás, ele vem com as setas e ele trabalha muito, principalmente no meio das mulheres, ele trabalha muito com a questão emocional. E de repente você acorda triste, não sabe o que fazer, ou como tirar essa tristeza do seu coração. E a única forma que nós temos é orando, é buscando o Senhor, é pedindo socorro ao Espírito Santo de Deus. E eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus que está em Salmos 25, que diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Volte para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Muitas vezes eu e você estamos angustiadas, aflitas, pedindo socorro de Deus, porque cada uma de nós enfrentamos, irmãs, lutas. Nós enfrentamos lutas, às vezes, no casamento, enfrentamos luta no trabalho, enfrentamos luta por causa de uma doença, enfrentamos lutas por uma série de questões, E se a gente não orar, não se firmar e não se apegar no Senhor, a tendência nossa é que a nossa fé se desfaleça e que nós venhamos, muitas vezes, a estar cansado. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que ela disse assim para mim: eu estou cansada. E o cansaço emocional, ele abala a nossa vida espiritual. Por quê? Porque você vai orar, você vai buscar Deus quando você está bem, não é? Então, quando eu falo bem, é bem emocionalmente. Muitas vezes, quando você está entristecida, você está se sentindo fragilizada, você não tem nem vontade de dobrar os joelhos e de buscar o Senhor. Então, eu gostaria de orar hoje pelas mulheres, mas eu gostaria que você colocasse o seu coração diante do Senhor. Muitas vezes, irmãs, a gente tem a mania, vou dizer, da gente não ser sincera diante de Deus e falar para Deus que está doendo, de falar para Deus que eu estou entristecida, de falar para Deus que eu estou machucada, que eu preciso de socorro e que eu preciso que Ele limpe o meu coração, né? Nós precisamos fazer esse tipo de oração. E hoje, a hora que eu li, né, esse salmo, ele diz assim: volte para mim e tem compaixão. Então, o salmista Davi, ele era um homem que ele não tinha medo de se mostrar para Deus quem ele era. Então, quando ele estava sofrendo, quando ele estava angustiado, quando ele estava entristecido, ele falava para o Senhor o que ele estava passando. E nesse momento, Davi estava nesse tempo de tribulação, nesse tempo de sofrimento, e ele então fala para Deus, ele fala: olha,
volte os teus olhos para mim e tem compaixão de mim. Então, se você está passando por isso, que você possa orar para o Senhor hoje e falar para o Senhor, Senhor, volta os teus olhos para mim e tem compaixão da minha vida. Olha o que eu estou passando, olha as minhas lágrimas, olha o meu sofrimento, olha a minha humilhação, olha a afronta que eu tenho passado. E o Senhor, Ele vai responder essa oração para você. E Ele diz assim, alivia-me das tribulações do meu coração. Ou seja, o coração dele estava atribulado. E Ele não fala assim, Senhor, eu vou resolver isso de tal forma. Não, Ele fala para o Senhor, alivia as tribulações que estão no meu coração. Então, Davi, ele sabia qual era o endereço de onde buscar ajuda, que era do Senhor. E ele pede para o Senhor, alivia o meu coração e tira do meu coração essas angústias. Então, querida, só o Senhor é que pode tirar a aflição e a angústia do seu coração. Por quê? Porque quando nós confiamos no Senhor e nós pedimos para Ele, nós sabemos que o Senhor nos socorre. Essa semana eu estava lendo um livro e o autor, ele escreveu uma coisa que me impactou muito, que é... Só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. E então, esse livro, esse autor, ele disse que quando nós entristecemos, o Senhor também se entristece conosco. Quando nós sofremos, o Senhor está sofrendo conosco. Então, o teu sofrimento, a tua dor, o teu choro, o Senhor não deixou de ver, o Senhor não deixou de olhar para você, o Senhor não deixou de cuidar de você. Então, o que eu quero dizer para você é que você não está sozinha. Você não está abandonada, você não está desamparada. O Senhor tem cuidado de você. Tá difícil? Tá difícil. Tá doendo? Tá doendo. Tá maltratando? Tá maltratando. Só que você espera no Senhor. Persevere no Senhor, porque o Senhor há de tocar na sua vida e te libertar desse sofrimento. Amém? Vamos orar? Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você entregue para o Senhor essa dor, que entregue para o Senhor esse sofrimento. Peça socorro a Ele e o Senhor Jesus, Ele vai liberar uma unção hoje sobre a tua vida. E Ele vai te curar em nome de Jesus. Ele vai aliviar a tua alma, Ele vai trazer para você força, Ele vai trazer para você, vai te dar um espírito de coragem, Ele vai te dar novos olhos para que você possa continuar caminhando e confiando que o Senhor tem cuidado de você. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero, ó Deus, nesta noite, colocar diante do Senhor as minhas irmãs. Ó Deus querido, ó Deus amado, nós estamos aqui reunidas, ó Pai, para buscar, Senhor, uma orientação, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra, para ouvir, Senhor, o Teu consolo, mas muito mais, ó Deus, nesta noite. Nós estamos diante de Ti, ó Pai, para buscar a nossa cura, Pai. Ó Deus Santo, ó Deus bendito, essas minhas irmãs, ó Deus, têm enfrentado, Senhor, batalhas. Elas têm, ó Deus, enfrentado, Senhor, o inimigo, ó Pai. Ai, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar agora para que o Senhor, ó Deus, possa tocar nas suas mentes, para que o Senhor, ó Deus, possa tocar, Senhor, no coração delas, que toda ferida, Senhor Deus, que toda dor, ó Pai, que todo machucado, Senhor Deus, que está cheio de pus, ó Pai, que tem trazido, Senhor, angústia, que tem trazido, Senhor Deus, temor, que tem trazido, ó Deus, medo sobre as vidas dela, ó Pai. Eu quero repreender agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, todas as forças das trevas, ó Pai, que tem, ó Deus, se levantado, Pai, contra a vida delas, contra a família, Pai, em nome de Jesus. Satanás, eu te proíbo de tocar na vida dessas mulheres,
familiares. Eu te proíbo de tocar na vida dos familiares dela. Senhor Deus, assim, Pai, como eu li, Senhor Deus, neste salmo, se houver, ó Deus, algum pé, Senhor, alguns pés, ó Deus, que estão, ó Pai, enlaçados, ó Deus, pelo inimigo das nossas almas, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa tirar, Senhor Deus, os nossos pés, ó Pai, dos laços do adversário, ó Deus, ó Pai querido, ó Pai amado, que nesta noite, Senhor Deus, o inimigo, Senhor Deus, possa ser, ó Deus, massacrado, Senhor, pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, possa visitar, Senhor. Visita, Deus, essa minha irmã, ó Pai, que tem, ó Deus, enfrentado, Senhor, o deserto, que tem, ó Deus, enfrentado o vale. Ah, Senhor Deus, visita, Pai, essa, Deus, que está sem esperança. Visita, Deus, essa, Pai, que tem olhado, Pai, para o futuro, Senhor Deus, e não tem enxergado, Pai, esperança. Mas eu quero pedir, ó Deus, que nesta noite, Pai, ela possa, ó Deus, orar como Jeremias orou, ó Deus, e pedir, ó Pai, para que o Senhor, ó Deus, traga, Senhor, a memória dela, Senhor Deus, aquilo que traz esperança, e o que traz, ó Deus, esperança na minha vida, Senhor Deus, é saber, ó Deus, que o Espírito Santo mora em mim, é saber, ó Deus, que eu sirvo, Pai, um Deus, ó Pai, que cala Satanás, é saber, ó Deus, que eu sirvo, Pai, um Deus, ó Pai, que coloca, Senhor, o diabo para correr na vida, Pai, das pessoas e dos seus servos, ó Pai, o que traz esperança em mim, ó Pai, é saber, ó Deus, que eu sirvo um Deus que cura, o que traz esperança a mim, Senhor Deus, é saber, ó Pai, que eu sirvo, Deus, um Deus, ó Pai, que escuta as minhas orações e que conhece, ó Deus, o profundo da minha alma, Pai, e por isso, ó Deus, agora, Pai, eu te peço, ó Deus, toca, Senhor Deus, toca, Pai, nesta irmã, Senhor, que precisa do consolo do Senhor, que precisa, ó Deus, ser curada nesta noite, ó Pai. Senhor Deus, eu tenho clamado, Pai, pelo batismo com o Espírito Santo de Deus, ó Pai, porque, Deus, nós precisamos viver pelo sobrenatural, ó Pai, porque o natural, Senhor Jesus, não resolve nada, Pai, mas quando nós vivemos, ó Deus, pelo sobrenatural, nós experimentamos, Senhor, do teu milagre, nós experimentamos, ó Deus, do teu cuidado, ó Pai, por isso, ó Deus, eu quero clamar, toca, Deus, e se houver, ó Pai, alguma irmã como Gideão, ó Deus, que não via, Senhor, nele, Pai, condições de alcançar o milagre, Deus, eu quero pedir hoje, ó Deus, que o Senhor possa mudar a visão desta pessoa, Pai, e que ela possa, ó Deus, se lembrar que ela foi feita, Senhor, nova criatura, Senhor Deus, que ela foi adotada como filha, Pai, pelo Rei dos Reis, ó Pai, e que, portanto, ó Deus, nós podemos, ó Pai, descansar no Senhor, ó Pai. Tira agora, Pai, toda angústia, Pai. Repreende, Senhor Deus, todo mal, Pai. Senhor Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, expulsar, ó Pai, todo demônio, Senhor Deus, que tem trazido opressão, que tem trazido depressão, que tem trazido sofrimento, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que essa minha irmã, e que possam, ó Deus, aprender e confiar em Ti, ó Deus, aprender que o livramento, aprender, ó Deus, que tudo de mal, Senhor Deus, vai sair, porque o Senhor, ó Pai, vai dar ordem aos teus anjos nesta noite, ó Pai, em favor, ó Deus, de cada irmã, ó Santo Espírito de Deus, ó Espírito Santo, ó Deus querido, ó Deus amado, eu quero, Pai, clamar agora, Deus, pela casa, Senhor, das minhas irmãs, ó Pai, e eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa escondê-las, Senhor Jesus, debaixo, Pai, das tuas potentes mãos, ó Pai, que elas possam descansar, ó Deus, na sombra do onipotente,
potente, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa ser o refúgio. Que o Senhor, ó Deus, possa ser a fortaleza, Pai, delas, ó Pai. Porque o Senhor, ó Deus, nesta noite, Pai, eu vejo o Senhor entrando na casa delas, Pai. E o Senhor, ó Deus, livrando elas, ó Pai, do laço do passarinheiro. O Senhor, ó Deus, está entrando, Pai, está livrando, Deus, o laço do passarinheiro, Pai, e da peste perniciosa, Senhor Deus. O Senhor, ó Pai, está cobrindo, Pai, esta irmã, o Senhor está cobrindo a sua família, Pai, com as suas penas, ó Deus. O Senhor está, ó Deus, cobrindo elas com as tuas asas, Senhor Jesus, e haverá cura, haverá restauração, haverá, Senhor Jesus, milagre financeiro, Deus, haverá salvação nesta casa, Pai. O espírito do vício, Senhor, do Zé Pilintra, Pai. O espírito, Senhor, do vício, Pai, que está perdendo, que está levando os filhos, Senhor Deus, as drogas, ó Pai. Vai sair hoje, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Porque haverá, Deus, libertação nesta noite. Satanás, eu te dou uma ordem. Pega os teus demônios e você vai pegar suas coisas e você vai sair. Você vai sair da casa das minhas irmãs, em nome de Jesus. Senhor Deus, envia agora, Pai, os teus anjos guerreiros, Pai, com espadas desembainhadas, Senhor Deus, e vai, ó Deus, colocando, Pai, esses demônios, ó Pai, que tem trazido, Senhor, aflição, que tem trazido, Deus, tribulação, ó Pai, e que tem humilhado, Deus, as minhas irmãs agora, Senhor, vai lá colocar para correr, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, elas não terão, Pai, medo, Senhor, do terror noturno, Pai. Elas não terão, Senhor Deus, medo, Pai, da flecha, Senhor, que voa de dia, Pai. Nem da peste, Senhor, que se propaga, Senhor, nas trevas, Senhor. Nem da mortandade, ó Pai, que assola o meio-dia, Senhor Jesus. Cairão 1000 ao lado delas, Senhor, 10.000 à direita, Senhor Deus. Mas elas não serão atingidas, ó Pai. Porque nesta noite, ó Deus, o Senhor está derramando, Pai, sobre elas, ó Deus, do teu sangue, ó Pai. O Senhor, ó Deus, está acampando os teus anjos ao redor delas, ó Pai. E haverá, Senhor Jesus, cura. Haverá libertação, ó Pai. Porque o Senhor, ó Deus, é o refúgio delas, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é o Deus, ó Pai, que é o nosso general de guerra, Pai. E toda guerra, Senhor, que elas estão enfrentando, ó Deus. Toda guerra, Senhor Deus, que elas estão, ó Pai, sendo submetidas, ó Pai, por força do inimigo, Senhor. Essa guerra vai cessar hoje, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E o Senhor, ó Deus, entrará, Senhor, com provisão, entrará, Senhor, com salvação. E entrará com libertação, ó Pai. Essa, ó Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém. Eu quero que você entenda que o Senhor visitou você nesta noite. Que o Senhor visitou a tua casa. E, Senhor, calou Satanás. Eu vi Deus entrando na sua casa nesta noite. O Senhor, Ele calou o diabo que tem erguido e tem levantado a voz contra você, para poder te entristecer, para poder te afrontar. Mas nesta noite o Senhor entrou na tua casa. O Senhor entrou na tua casa e Ele deu um basta. Ele deu um basta para Satanás. Se você crê, continua dando glória a Deus, mesmo de longe, mesmo com o microfone desligado, e que você possa confiar que o Senhor Jesus visitou você, visitou a tua família, e haverá bênçãos na tua casa. Amém? Amém? Mel, é com você. Amém. Eu queria só falar sobre a semana passada. Eu não consegui, não saía a minha voz de jeito nenhum no som, e era uma coisa que não era normal. E eu gostaria só de dividir, né, um pouco do que aconteceu. Aí eu não teve como fazer o louvor, e o Senhor tinha me trazido um testemunho interior, o Espírito Santo, de que tinham mulheres na semana passada que iam chegar até aqui, que estavam
muito preocupadas com libertação e com salvação dentro de casa, com familiares, com o esposo, com filhos. E era uma preocupação muito grande quanto à libertação, quanto à salvação. E o Senhor me fez lembrar do caminho que eu percorri, dessa mulher que orou por mim por 16 anos. E a Patrícia falou comigo assim, falou, Mel, Satanás quer te calar. Aí eu falei, Patrícia, é isso e isso que eu ia falar antes de eu cantar o louvor. E ela falou, era comigo. Mas eu tenho certeza que assim como ela me procurou, porque ela precisava naquele dia, tinham outras mulheres que estavam aqui, que estão aqui hoje, que também precisam escutar de que o Senhor tem ouvido a sua oração, de que o Senhor tem ouvido o seu choro, a sua dor. Porque você olhar para um filho, para um esposo, para um parente, e você pensar, Senhor, o que vai ser? Ele vai ser salvo. E eu sei essa dor, porque minha mãe viveu isso por muitos anos. Você olhar para um filho e ver ele fazendo coisas erradas, fora dos caminhos do Senhor. E eu sei que é uma dor muito grande. Mas o Senhor tem ouvido a sua oração. E hoje a pastora disse que o Senhor entrou na sua casa. Então não deixa, não permita que Satanás te cale. O louvor que o Senhor me trouxe, que eu falei, Patrícia, eu vou cantar este louvor então. Que nada pode calar um adorador, não permita que as dúvidas te calem, porque o Senhor está ouvindo e Ele já está entrando com providência na sua casa. Em nome de Jesus. Não sei se dá para ouvir. Vamos lá. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu descer, se eu subir, se eu ganhar, se perder, adorar é o meu prazer.
Nada pode calar um adorador. Adorar é o que eu sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu já peguei a minha bênção hoje, eu estou saindo daqui curada, transformada e crendo que o Senhor entrou na minha casa, amém? Amém. Então eu quero apresentar a Débora, pregadora, né? Débora, quem nos indicou foi a Néia Diniz. A Néia Diniz, Débora, ela já é quase nazarena, a gente brinca, né? Apesar de ser da Assembleia de Deus, que ela vai muito nos nossos congressos, no nosso acampamento, e ela indicou você para poder estar trazendo a palavra. Então, quando eu te chamei, né, você aceitou, fiquei muito feliz. A Débora é da igreja de Indaiatuba, eu só não sei se você é da mesma igreja da pastora da Carla. Você é da Carla Castro ou não? Você tem só que liberar o microfone em cima também do lado direito. Isso. Você é da mesma igreja dela ou não? Não, ela é da Madureira e eu sou do Ministério da Indaiatuba. Ah, então tá bom. Mas bem-vinda, viu, ao nosso meio. Espero que você comece a ficar também entre a gente e que você possa participar dos nossos congressos. É um prazer tê-la conosco e seja usada pelo Senhor para falar conosco esta noite. Deus te abençoe, viu? Qual é o seu nome, irmã? Eu esqueci. É Pastora Rose. Pastora Rose. Isso. Quero cumprimentar todas vocês com a graça e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz por esse convite que o Senhor nos fez para que nós estivéssemos aqui através das nossas vidas. Não sabia que era da Igreja do Nazareno. Estou muito feliz em saber, porque eu sei que a Igreja do Nazareno é uma igreja de fundamentos e é muito bom. Todo pregador gosta de estar em Bereia. É muito bom quando você vai num lugar onde as pessoas gostam de ouvir a palavra e priorizam a palavra. Eu estava hoje fazendo meu serviço de casa e, de repente, o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Eu estava procurando algo. Eu estava limpando a cozinha e comecei a procurar algo e eu não achei e era muito importante. E o Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem tão conhecida. E enquanto eu estava limpando a minha casa, fiquei quase 2 semanas com o nervo ciático inflamado. E então o serviço da casa ficou bem atrasado. As crianças não, né? Meus filhos já são adultos, mas a gente nunca deixa de falar que são crianças, né? E as crianças em casa, então dificulta, né? O trabalho parece que aumenta. E hoje eu tirei para dar uma organizada aqui, mas o Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma muito... Deixa eu tirar o som aqui, meninas. De uma forma muito particular, e eu quero compartilhar com vocês o que o Espírito Santo falou comigo aqui. A minha Bíblia, eu tenho várias Bíblias, mas eu quis pegar essa Bíblia, que é da linguagem de hoje. Eu quero que vocês abram ela no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 15,
a partir do versículo 8. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 15, a partir do versículo 8. Eu vou ler bem devagar, para que você possa entender aquilo que o Espírito Santo falou comigo. E eu tenho certeza absoluta de que vai falar, assim como falou comigo primeiro, vai falar com alguma de vocês. Ou por que não dizer com todas? Não sei quantas participantes tem, eu não me atentei a isso, mas não importa. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí ele está. Evangelho de Jesus, capítulo 15, versículo 8, diz assim, na Bíblia da linguagem de hoje diz assim, Jesus continuou, se uma mulher tem 10 valiosas moedas de prata e perde uma delas, ela não vai acender uma lamparina e olhar em cada canto da casa para achá-la? E depois de encontrá-la, não vai convidar suas amigas e vizinhas e dizer, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu afirmo a vocês que da mesma forma há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Amém? Tá escuro aqui, né, meninas? Vocês estão conseguindo me enxergar? O que o Espírito Santo falou comigo é uma coisa muito linda. Irmãs, é muito lindo. Muitas das vezes nós temos características humanas. Eu fiquei muito feliz quando a pastora disse que ela está fazendo doutorado, é isso? De psicanálise. Eu fiquei feliz porque eu comecei a estudar psicologia e parei por causa do dinheiro, né? Mas é uma área que eu gosto muito. Eu trabalho muito com pessoas e aconselhamento, e eu vejo o quanto que é importante, muitas das vezes, nós separarmos o espiritual do humano, porque às vezes nós somos tendenciosos, nós que somos pastores, pregadores, ministros, nós somos tendenciosos, muitas das vezes, sem esclarecimento, a lançar tudo ao lado espiritual. E existem pessoas que são carnais, e lançam tudo para o sentido físico. E é muito bom quando nós adquirimos um certo conhecimento e a gente começa a discernir que existem situações que não é no sentido espiritual. E uma das tendências do ser humano que nós não vamos levar para o sentido espiritual, nós temos tendência a dar valor somente naquilo que nós perdemos, ou quando perdemos. É tendencioso do ser humano. Muitas das vezes aquilo está sempre presente na nossa vida e a gente não consegue valorizar da forma adequada. Mas aí quando a gente perde aquilo, aí a gente vê a total importância que aquilo teve ou está tendo na nossa vida. A história vai contar para nós que nesse tempo primitivo, nesse período em que Jesus vai relatar, se você observar no capítulo 15, a partir do versículo 1, vai dizer que Jesus estava falando para cobradores de impostos e pessoas de má fama. Jesus estava falando para pessoas cobradoras de impostos e pessoas de má fama. Então, eu consigo qualificar que o sermão estava sendo um sermão específico para pessoas materialistas e pessoas que estavam sendo rejeitadas por esses materialistas. E a história vai contar para nós que neste período em que Jesus vai relatar sobre essa história, inclusive até hoje, nessa região em Israel, na Palestina, existia uma tradição muito comum onde as mulheres elas recebiam dotes. E quando elas recebiam esses dotes, muitas delas com muitas propriedades de seus noivos, davam ouro para ela, moedas de ouro para aquelas moças, para que elas então pudessem colocar nos seus colares. E só então, depois de casadas, elas usavam isso sobre as suas testas, para representar respeito. E as pessoas então iam entender que aquela mulher tem dono, e que aquele dono pagou um dote por ela. Porém, quando essa jovem, ela ainda era uma donzela, ela tinha que ter a sua
especialidade em confeccionar um colar com os dotes da qual aquele noivo, aquele rapaz havia dado para ela. Portanto, nós vamos observar que no versículo 8, Jesus vai dizer que uma moça, ela tinha 10 moedas valiosas de prata. Quando chegou nesse versículo, o Espírito Santo parou-me para que eu observasse algo que eu não tinha observado até então. O Espírito Santo diz para mim que Lucas, induzido pelo Espírito Santo, vai dar valor a algo que não era tão valorizado assim. O que, Débora? Não é o contexto, é a moeda de prata. A moeda de prata, o valor dela naquele período valia um dia de trabalho. Nos dias de hoje, aproximadamente R$50. E para aquela época, para aquele período, não era um valor tão alto. Era um valor simples. Então, eu consigo entender que aquela jovem, que aquela moça, que aquela mulher, era uma mulher simples. E a pessoa da qual ela escolheu para ser o seu esposo também era simples. E aí a pergunta que eu fiz ao Espírito Santo foi: por que alguém simples que recebeu do seu escolhido algo que não era tão precioso e valioso assim, por que Lucas vai colocar que a moça tinha 10 moedas valiosas? Quando eu fiz essa pergunta, o Espírito Santo bradou dentro de mim para que eu ministrasse sobre as vossas vidas e dissesse para cada uma de vocês que talvez muitas pessoas olham para mim, olham para você, para aquilo que Deus depositou sobre as nossas vidas. Eu estava vendo essa moça cantando um louvor tão bonito, dando o seu testemunho, contando da sua mãe que lutou por 16 anos pela vida dela. Talvez pela sociedade ela não tinha valor algum. Talvez para outras pessoas ela não tinha, mas para sua mãe ela tinha um valor. Para o Espírito Santo ela tinha um valor. E Deus está me impulsionando para dizer para alguém que se acha desvalorizada pela sociedade, por que não dizer até dentro da igreja da qual faz parte, do trabalho da qual está engajada. O Espírito Santo me induz nesta noite para dizer para você: mesmo que todas as pessoas olhem para você e digam que você não tem valor, para o Espírito Santo você é alguém valiosa demais. Você tem valor. Ele vai fazer uma demonstração muito bonita. Ele vai pegar uma moeda de prata e vai dizer, ela tinha 10 moedas de prata valiosíssimas, valiosas. Algumas traduções vão dizer de muito valor, valiosíssimas. Peraí, algo que não era de muito valor, meu Jesus, vai repreender o Pai. Algo que não era de muito valor no período da qual nós estamos contando essa história, vai ser relatado para Lucas como algo que tem valor. O Espírito Santo me induz a dizer para alguma de vocês, para você que está aí, eu não sei o que é que você recebeu da parte do Espírito Santo quando você aceitou Jesus, quando você se converteu, quando você se decidiu, quando você se arrependeu. Eu não sei qual foi o dia do seu real encontro com Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele colocou dentro de você valores. E esses valores, muitas das vezes, por conta das dificuldades, das lutas, dos intempéries da vida, de tantas coisas que nos sobrevêm, nós perdemos. Durante essa pandemia, eu não penso que eu sou a única a ter observado isso. Quantas pessoas que eram no começo fervorosas e estão perdendo seu fervor? Quantas pessoas que estavam engajadas em algo dentro da obra do Senhor e agora estão acostumadas com a rotina de estar dentro de casa e já estão com a sua mente pensando assim, não é tão necessário assim estar no culto. Eu posso adorar a Deus dentro da minha própria casa.
As coisas vão perdendo valor e nós muitas das vezes não vamos percebendo, porque nós estamos na zona de conforto que se chama casa. Essa moça não perdeu na rua. Essa moça, eu não vou chamar ela de irresponsável. Essa moça perdeu dentro da casa dela por um descuido ou porque ela estava fazendo alguma coisa. Ela estava dentro do ambiente dela costumeiro. Eu quero dizer para você nesta noite que o perigo muitas das vezes não está fora, como a pastora orou por nós nesta noite, e orando e dizendo: Satanás, eu te proíbo de tocar nessa família, porque ela fez essa oração, porque o Espírito Santo induziu ela, porque muitas das vezes a zona de conforto nossa também é perigo. E na casa ela perde. A Bíblia vai dizer que é na casa que ela se perde. É na casa que ela está perdendo algo que tem valor. Às vezes, minhas irmãs, eu falo isso por prova, eu sou testemunha disso. Passo por dificuldades assim como todas nós. Eu tenho 3 filhos, um de 22, um de 18, uma de 13. E os 3 foram criados da mesma forma, tiveram a mesma educação, são filhos dos mesmos pais. E às vezes um deles fazem uma coisa que me entristece e isso me abate. Eu vou perdendo vou começando a me sentir culpada, vou me achando incapaz. Aí o diabo começa a colocar na nossa mente a nossa vulnerabilidade, a nossa incapacidade como homem e mulher de Deus. Vamos perdendo o nosso valor diante da autoridade que Deus nos colocou por causa da dificuldade. Começamos a indagar ao Espírito Santo, começamos a lançar uma responsabilidade que Deus nos incumbiu, porque Ele quer nos honrar para outras pessoas. E eu vou observar algo muito precioso nesse texto que eu quero que você acompanhe junto comigo. A Bíblia vai dizer que ela vai perder dentro da casa. O que Deus está falando conosco desde o início deste culto, e se você observou, agora, é que muitas das vezes é algo que para outras pessoas não tem valor, para a sociedade não tem valor, para muita gente não pode ter valor, mas Deus está trazendo para alguém aqui nesta noite. Eu vejo valor em pessoas que muitas pessoas não vê valor. E eu estou com você nisso, para te ajudar a resolver essa situação e essa questão. Eu limpando a minha casa e eu comecei a questionar o Espírito Santo. Eu disse: Deus, essa mulher não pode ser uma mulher representando aqui. Eu não consigo enxergar essa mulher sendo no sentido de interpretação para poder aplicar para a tua igreja, essa mulher sendo uma mulher. Essa mulher representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o único que entende, ele é o único que enxerga valor em mim e em você. Ele é o único que enxerga valor naquilo que se pede na nossa vida. Ele é o único que consegue enxergar o valor que realmente nós temos na cruz, porque ele através de Jesus foi derramado sangue precioso. E ele é o único que tem o poder de acender a candeia para nos encontrar. A Bíblia vai dizer que a moça perde uma das moedas. Ela tem quantas moedas, irmãs? Ela tem 10 e ela perde uma. Na nossa sociedade que nós vivemos, pastora Rose, eu acho que é isso. Na sociedade que nós vivemos, muitas pessoas dizem assim: mas para quê? Você vai dar tanta importância? Você tem 10, você tem 9. Você tem 9 dons que Deus ainda te deu. Você tem mais coisas que você atribui dentro do seu ministério. Para que dar importância? Porque para aquela moça, as 10 era importante, porque representava honra, dignidade. Ela não poderia deixar escapar nenhuma.
Deus está dizendo para mim e para você, não ouça as vozes, ouça a ordenança de Deus para a tua vida nesta noite. Lute mesmo que seja para uma que está perdida, mesmo que as outras 9 estejam intactas. Eu quero que você lute pela tua casa, lute pela tua família, lute pelos teus filhos, lute pelo teu ministério, lute pela tua chamada, lute para que Deus venha trazer de volta, não que Ele roube, porque Deus não faz isso, trazer de volta à luz os dons espirituais que antes você tinha e por conta dessa pandemia ficou esquecido. Lute. E a Bíblia vai dizer que ela vai acender uma lamparina. Por que ela vai acender uma lamparina dentro da casa? Obviamente que as estruturas de uma casa naquela época não era como hoje. Obviamente que antigamente não tinha o que temos hoje, a tecnologia, mas vamos trazer para o âmbito espiritual. Por que aquela moça tem que trazer luz para dentro da casa? Por que eu consigo entender que não só tinha lamparinas acesas naquele ambiente, tinha lamparinas acesas pela casa, mas naquele ambiente estava escuro. Então eu consigo entender que não estava pela manhã, não era pela tarde, era no meado do início da noite. E o início da noite, no começo da noite ou durante a noite são as piores dificuldades que nós enfrentamos. E está aí uma profissional para dizer que diante da crise, diante de uma estafa, diante de uma adversidade, diante de uma treva que muitas das vezes nós vivemos, uma das coisas que acontece com o nosso organismo é que nós perdemos a motivação. Ficamos fracas. E nesta noite Deus está dizendo, eu quero que você seja... Eu quero que você entenda que essa mulher representando o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu quero que você enxergue que diante dessa luz, dessa escuridão que você está vivendo, não consegue enxergar uma solução, não consegue enxergar uma saída, não consegue enxergar de onde vai vir a solução para esse problema. Eu quero que você pegue a candeia e acenda. O que é a candeia, Débora? Aí Deus falou comigo. A palavra de Deus. O salmista vai dizer, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Você vai ler a palavra. E a palavra vai te direcionar. A palavra vai dizer para você o que é que você tem que fazer. A palavra vai dizer para você como é que você tem que ser direcionado. O que é que você tem que dizer diante dessa situação tão dificultosa. Aí ela acende a lamparina. E aí... eu vou ver que ela vai acender a lamparina e não vai deixar ela ali, num balcão, em cima da mesa, não. Há necessidade de ela procurar com responsabilidade, diligentemente, com cuidado. E não só cuidado, minhas queridas irmãs. Ela vai cantinho por cantinho. Sabe por quê? Que ela não vai no meio, porque ela consegue entender que no meio da casa, no meio da sala, no meio daquele ambiente, é fácil de se enxergar. O que quer dizer isso, irmã Débora? Porque muitas das vezes, minhas queridas irmãs, nós nos perdemos e só o Espírito Santo para nos achar. E ela vai nos quentinhos, ela vai nos lugares dificultosos. Deus está dizendo para mim nesta noite, para você nesta noite, que aquilo que você perdeu, que é valioso, muitas das vezes está em lugares inapropriados. Em lugares que você nem faz, como que eu vou dizer a palavra? Nem imagina. São nestes lugares, dessa forma, é nesses cantinhos, que Deus vai mostrar para você onde está perdida a sua dracma. Existem pessoas, meninas, que no início da sua chamada evangelizavam na rua. E aí, por conta da escuridão, e por conta das dificuldades, se perdeu. Acabou acontecendo muita coisa que parou. Tá ali no cantinho. Aí Deus está falando para você assim, acende a candeia, traz ela perto. A candeia é a palavra, vai te direcionar, traz ela para perto. E ela vai te direcionar e vai mostrar, tá bem ali, escondidinho. Aquele dom que você achou que Deus não ia te usar mais.
Está bem ali, escondidinho. Aquele louvor, aquela composição daquela música que você achou que estava perdida. Está bem ali naquele cantinho. Aquele ministério que você achou que havia sido esquecido. Está bem ali naquele cantinho. Aquela obra linda que você fazia de visita nos lares e você parou. Está bem ali naquele cantinho. E aí você vai acender a candeia, trazer para perto e você vai enxergar. E aí ela pega, coloca de novo. Ela fica tão feliz. Olha que mistério, irmãs. A Bíblia vai dizer que ela fica feliz. Ela chama as suas amigas, as suas vizinhas para festejar. Quando eu li isso, o Espírito Santo me fez parar e enxergar algo que eu não tinha percebido. Por quê? Algo tão importante. Ela sabia que estava perdido dentro da casa, ela não sabia onde. Porque muitas das vezes, minhas irmãs, porque não dizer na totalidade do tempo, nós sabemos aonde, no sentido geográfico, no sentido espiritual, nós sabemos em que momento nós nos perdemos ou perdemos algo de precioso para Deus nas nossas vidas. Mas muitas das vezes nós temos dificuldade de achar um jeito para voltar a realizar as tarefas ou fazer aquilo que Deus nos incumbiu a fazer. Nós protelamos, colocamos desculpas, que não temos tempo, que o tempo está muito corrido. Só que eu vou perceber que essa moça, ela sabia que tinha perdido dentro da casa, ela só não sabia onde. Ela sabia que tinha que acender a lamparina. Por que ela não chamou as suas amigas para ajudar ela, sabendo que era algo de muita importância? Porque ela não chama as amigas? Simples. Porque tem coisas que é para você fazer. Nós temos que parar com essa tendência de culpar outras pessoas para fazer algo que é nossa responsabilidade. Ela não vai chamar ninguém para fazer aquilo que é função dela realizar. Deus está dizendo, através do Espírito Santo de Deus, eu vou trazer para você responsabilidade de dentro da sua zona de conforto, você encontrar o seu real valor e o propósito de Deus na sua vida. E aí a Bíblia diz que ela chama suas companheiras e festeja a festa. E interessante é que Jesus vai dizer assim, eu afirmo a vocês que da mesma forma, há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. E eu já vou finalizar a palavra que Deus colocou no meu coração para dizer para você uma coisa. O maior propósito do Espírito Santo, o maior propósito do Espírito Santo nas nossas vidas é nos trazer e gerar em nós o arrependimento. Que nesta noite, eu e você venhamos nos arrepender de termos protelado tanto tempo coisas que Deus colocou dentro de mim e de você, precioso demais, e que muitas das vezes nós rejeitamos. Muitas das vezes nós achamos que isso não é precioso. Muitas das vezes nós fazemos comparações e achamos valor no outro e não enxergamos em nós. Deus está nos chamando nesta noite para encontrar o valor que nós temos em Deus. Deus está nos chamando nesta noite para nos arrependermos de termos protelado tanta coisa preciosa que Deus quer fazer conosco dentro da nossa casa. Deus quer nos chamar nesta noite para nos arrependermos de ter tomado decisões precipitadas, porque, meu Deus, e agora eu estou sem a dracma, e agora o que eu vou fazer? Eu vou sair correndo pela rua e mostrar para as pessoas o que aconteceu comigo, sendo que Deus nesta noite está dizendo, eu quero tratar com você no secreto, no oculto. Deus quer que você peça perdão e se arrependa da sua precipitação. De ter buscado ajuda quando na verdade era sua responsabilidade. Deus está pedindo para que eu e você venhamos nos arrepender da autocomiseração.
De não sentirmos só coitadinha, meu Deus, eu sou uma coitadinha. Ai, meu Deus, eu não tenho valor nessa congregação. Ai, meu Deus, eu não tenho... Imagina que eu que tenho autoridade para expulsar esse demônio na minha casa. Deus está nos convocando nesta noite para nos arrependermos dessa autocomiseração. Deus está nos convocando nesta noite para nos arrependermos da falsa humildade. Deus está nos convocando nesta noite para nos arrependermos de, muitas das vezes, a nossa função é de cuidar, quando na verdade nós temos que cuidar, e quando na verdade, por conta de tantas lutas, de tantas batalhas, de tantas dificuldades, nós queremos lançar essa responsabilidade para outra pessoa. Deus nesta noite está nos convocando para nos arrependermos. De, ao invés de pegar a vassoura, irmãs, preste bem atenção nisso que Deus está falando comigo e com você. Aquela moça tem que pegar a vassoura e varrer. Ela tem que pegar a lamparina, ela tem várias funções, ela tem que fazer coisas ali que não está sendo vista por ninguém. Deus está dizendo para você nesta noite, pare de querer ser vista, de ser, meu Deus, Deus está trabalhando em mim, está fazendo uma coisa tão linda, todo mundo tem que ver. Não, deixa só Deus enxergar você agora. É um processo dificultoso, eu sei disso, mas você precisa entender que esse processo vai passar, e só depois de passar, aí você chama suas amigas, festeja. Deus está nos convocando nessa noite para varrer. E olha, algo que Deus acabou de falar comigo. Quando você varre, eu não sei se você já perdeu algo dentro da sua casa, mas acredito que sim. Quando você varre, você está à procura de algo que você perdeu e você vai varrendo, vai indo. Você acaba encontrando coisas que você nem sabia que tinha. Aí você chama seu esposo, chama seus filhos, olha o que eu encontrei, não é assim? Porque Deus, ele nunca faz nada sem propósito. Às vezes você está indo atrás de algo que você perdeu, e através disso Deus vai fazer com que apareça mais, você vai encontrar mais coisas. Meu Deus, eu sabia fazer isso. Meu Deus, eu tinha essa habilidade, eu nem sabia. Você vai começar a enxergar o valor que Deus colocou em você. Pare de se sentir uma coitadinha, peça perdão a Deus disso. Pare de, quando você está em ambientes onde você acha que só tem grandes homens e grandes mulheres de Deus, você se sentir a coitadinha naquele ambiente. Peça perdão disso nesta noite em nome de Jesus. E nesta noite, se Jesus, minhas queridas, encontrou em mim e em você um valor que a sociedade não enxergou, como diz no versículo 1 do capítulo 15, estavam ali pessoas materialistas e de má fama. Os rejeitados estavam lá. E Jesus está dizendo para aqueles materialistas, vocês rejeitaram eles, mas eu vou mostrar para você que eles, para mim, têm valor. Para você, o que vale é o ouro, o que vale são coisas preciosas, caras demais. Mas eu vou mostrar para você que a escória da sociedade, para mim, também tem valor. Como eu ouvi essa irmã que cantou lindamente, dizendo, ela não entrou em detalhes, mas com certeza estava vivendo uma situação de miséria espiritual. E hoje uma mulher de valor. Não é que ela se tornou uma pessoa de valor. Para Deus, ela já era uma pessoa de valor. E é por isso que Deus a encontrou. E é por isso que Deus está trazendo para você e para mim essa responsabilidade. De fazer, não só como a pastora que fez essa oração tão linda, onde eu senti Deus. Mas Deus quer que você também faça essa oração, porque você também tem autoridade. Você também tem ousadia. Você também pode, porque você é filha de rei. Você é herdeira. E você também pode. Deus quer usar você nessa crise, nesse momento de trevas. E quando estivermos na escuridão, como estamos nesse ambiente, que a luz da palavra seja acesa na vida dessas pessoas. Porque o que está faltando na sociedade é a palavra de Deus. E não adianta eu e você passarmos essa responsabilidade para outros.
É com você esse mistério. É com você que Deus conta. E você não precisa ficar com medo, porque você não vai fazer nada sozinha. O Espírito Santo vai estar juntinho de você e vai te ajudar. E depois sim, vai ter festa. Depois sim, você vai entender, meu Deus, eu tinha valor. Meu Deus, isso era importante. Você vai cair em si. Mesmo que os publicanos, mesmo que os fariseus, mesmo que os materialistas, mesmo que os críticos olhem e falem assim, ela está se achando. Você vai bater no peito e falar assim, não, eu não estou me achando, foi ele que me achou e encontrou em mim um valor inestimável. E glorifique a Deus por isso. Olha, irmãs, Deus está falando no meu coração aqui agora, quantas vezes nós pecamos? Porque nós dizemos que não, pensamos que nós não temos valor. E nós pecamos porque nós achamos que Deus é mentiroso. Quando na verdade o próprio Deus encontrou em mim e em você valor. Então que nesta noite venhamos cair no arrependimento e dizer, Deus, obrigado porque o Senhor encontrou em mim um valor. O Senhor me achou, eu era essa dracma perdida e fui achada por ti. E eu quero, nesta noite, festejar junto com os meus amigos o real valor que o Senhor introduziu em mim. E eu volto novamente a ter a minha utilidade. Amém, minhas irmãs? Fique com essa palavra no seu coração, na sua alma, que ela fique latejando na sua alma como ficou no meu coração essa tarde toda, o Espírito Santo falando comigo, trazendo à minha mente qual é a nossa real responsabilidade, e nós entendemos que essa moça representa o Espírito Santo que vai limpar a nossa casa. Muitas das vezes, para encontrar a dracma perdida, vai ter que ter necessidade de varrer essa casa, de fazer uma faxina nesse ambiente. Olha, irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a dracma só é um subterfúgio, só é uma desculpa, mas o que de fato Deus quer é que eu e você limpem a casa através do Espírito Santo. Deixa ela limpa. Sabe quando as nossas mães, minha mãe fazia isso, não sei se a mãe de vocês fazia, às vezes ela queria que eu limpasse algum ambiente, e aí ela fazia de propósito, porque se ela via, ela conseguia enxergar coisas pequenas e eu não. Então ela fazia de propósito, ela esparramava as minhas roupas, que estavam bagunçadas dentro do guarda-roupa, tudo no chão. Aí quando eu olhava aquela bagunça toda, eu me sentia na responsabilidade de limpar. Mas na verdade o que eu precisava limpar não era o guarda-roupa, era o quarto todo. Você entendeu? Que a dracma se perdeu, mas na real o que o Espírito Santo quer é limpar a casa. Para que ele então venha agir na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meninas? Deus abençoe Amém. vocês, essa palavra no coração, e Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar, agradecer a Deus, palavra abençoada. O Senhor, Ele quer nos usar. Ele quer resgatar em nós aquilo que um dia já existiu em algumas, que perdeu, né, a vivacidade do Senhor, que perdeu a alegria de experimentar a presença do Senhor, e que nós possamos varrer essa casa, encontrar essa dracma, assumir a responsabilidade, enxergar quem nós somos. Ontem eu estava num atendimento de cura e libertação, e na saída da igreja eu falei para as irmãs, porque ontem eu fiz uma matéria sobre uma moça que foi assassinada pelo ex-companheiro, 36 anos, separaram, estava 7 meses separados, e ela foi assassinada com 3 facadas. E quando eu estava escrevendo a matéria, eu falei para Deus, Deus, se a igreja tivesse noção do poder que ela tem de oração, ela estava orando, e esses demônios que têm trazido violência, que têm trazido pecado, já estariam amarrados em nome de Jesus. Então nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais. E eu queria pedir para a Débora fazer a oração. Débora, Deus entregou essa palavra para você, e eu quero que você coloque diante do Senhor do que você precisa se arrepender, o que você perdeu.
Aquela mulher tinha perdido uma das 10 dracmas. Mas muitas de nós podemos ter perdido muitas coisas. E o Senhor hoje, Ele quer restituir. E Ele quer mudança na tua vida e na minha vida. Amém? Débora, você ora pra gente? Tem um carro de som aqui na minha rua, mas não liga. Vamos ficar aqui, tá bom? Tá bom. Senhor, nós estamos aqui nesta noite e queremos te louvar e te agradecer pelos louvores, pelos testemunhos que aqui ouvimos e por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. O Senhor quis falar conosco de uma maneira muito especial e diferenciada nesta noite, trazendo para nós, porque pecamos muitas das vezes em nos esquecer que o Senhor nos valoriza. Porque nós muitas das vezes projetamos o valor que o mundo nos dá, o valor que muitas das vezes o homem de dentro da casa nos dá, que os filhos nos dá, que o trabalho nos dá, que alguém da igreja nos dá. E nós projetamos isso em Ti, achando que o Senhor não nos dá valor por causa de alguma situação, de uma luta, de uma dificuldade que nós estamos enfrentando. Quantas das vezes, Senhor, por conta da luta, da diversidade, das guerras que enfrentamos, nós nos sentimos inúteis, fracas, vulneráveis, culpadas por causa de situações que enfrentamos. E nesta noite o Senhor trouxe para nós que nós também, além de termos valor, nós também temos poder, autoridade, e o Senhor nos deu ousadia para expulsarmos os demônios que tem atuado dentro da nossa casa. Senhor, nesta noite eu não conheço as suas filhas, eu não sei quem elas são, mas o Senhor as conhece muito bem, na particularidade, na individualidade, porque Tu és um Deus que não trabalha no coletivo, Tu és um Deus individual, que vai no particular. E nesta noite, Senhor, eu não sei o que elas estão enfrentando, mas de acordo com o que o Senhor disse na palavra, elas estão enfrentando uma guerra, Senhor, dentro da casa. Eu não sei se essa casa representa o sentido literal ou se é dentro da casa no sentido elas mesmas. Mas nesta noite eu quero trazer à memória das tuas filhas o real valor que elas têm diante de ti e que o Espírito Santo, elas vão permitir, elas estão permitindo já. O Espírito Santo vai varrer essa casa e através dessa limpeza, Senhor, que possa sair tudo aquilo que não pertence a ti, tudo aquilo que não provém de ti, e nessa purificação elas venham enxergar e ver não só a dracma, não só o ministério, não só o casamento, não só os filhos, não só, Senhor Jesus, aquilo que elas fazem de função dentro do seu ambiente da qual elas congregam, mas que elas possam enxergar o amor, que elas possam enxergar que nelas há bondade, que elas possam enxergar que nelas há autenticidade, que nelas há uma essência. Outras coisas vão estar vindo junto com essa limpeza. Senhor, dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade para as tuas filhas, cerca elas de todos os lados. Guarda, Senhor, e que elas venham, Senhor Jesus, ter paz. Que só depois de tudo isso ser feito e que elas possam, Senhor Jesus, ter com quem congratular, porque é muito triste quando recebemos uma bênção tão grande como essa e não temos com quem congratular, não temos com quem compartilhar num mundo tão competitivo, num mundo onde todo mundo pensa só em si, que elas possam encontrar pessoas que têm um desejo de compartilhar, que se alegrem e que ficam felizes por elas terem encontrado o seu real valor. Fica com cada uma delas, fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, pastora Débora. Eu sei que não é pastora, mas a gente acaba falando. Deus te abençoe.